Guarde essa frase: quem tem um porquê suporta qualquer como. Eu sou a Nilza e hoje eu quero conversar com você sobre um livro que não é só leitura, é experiência, é lição de humanidade, de sofrimento e de esperança. Em Busca de Sentido, que foi publicado em 1946 do psiquiatra austríaco Viktor Frankl. O Viktor foi prisioneiro em 4 campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu tudo: família, liberdade, dignidade, e mesmo assim ele encontrou motivos para continuar vivendo. Ele não quis fazer um livro sensacionalista, chocando, com os horrores dos campos de concentração, onde o ser humano fazia as piores atrocidades com os outros seres humanos antes de tirar a vida deles. O objetivo era outro e ele nem queria assinar o livro, ele queria publicar de forma anônima. Falando do livro, Em Busca de Sentido é dividido em 2 partes. Na primeira, o autor conta as vivências, então, nos campos de concentração, e na segunda, ele apresenta os princípios da logoterapia, que foi uma abordagem terapêutica que ele criou, baseada na ideia de que a busca pelo sentido da vida é a força motriz mais profunda do ser humano. O Viktor Frankl descreveu o horror, a humilhação, o sofrimento físico e emocional dos prisioneiros, a fome, a violência, o medo constante da morte, a perda dos familiares, mas mesmo no meio disso tudo, desse horror todo, o que ele percebeu, e aí ele coloca isso no livro, que ele observou que algumas pessoas elas buscam preservar o sentido. É algo que é interno, sabe? Um motivo, a gente tem que ter um motivo para resistir. Ele percebeu que quem perde esse sentido perde a vontade de viver. Era como se o corpo e a alma se apagassem. E o ponto mais poderoso, que me tocou profundamente nessa leitura, é a ideia de que o sofrimento ele é abrangente, claro, mas a maneira como a gente lida com ele é nossa escolha. O Viktor aqui ele disse que a última liberdade humana é essa. A gente pode escolher a atitude que a gente vai ter diante daquilo que a gente não pode mudar. Isso é muito forte, porque não é um discurso raso de positividade. A gente sabe que o Viktor Frankl ele viveu o pior que o ser humano pode viver e mesmo assim ele enxergou sentido. E um sentido, gente, que não precisa ser grandioso. Pode ser um amor por alguém, pode ser o desejo de realizar um trabalho, ou simplesmente suportar a dor, suportar a dor com dignidade, como um testemunho humano. A logoterapia que ele desenvolveu parte da ideia de que não é o prazer, como dizia Freud, nem o poder que move as pessoas, mas sim esse sentido. E quando a gente perde esse sentido, a gente adoece emocionalmente. Quantos pacientes chegam nos consultórios dizendo eu não sei mais para que viver? E muitas vezes não é depressão no sentido médico, mas esse vazio existencial, é um cansaço, é o cansaço da vida sem propósito. O Viktor ele vai ensinar então que a gente pode controlar, que a gente pode encontrar um sentido, para aquilo que a gente não pode controlar. A gente pode encontrar esse sentido de várias formas. A gente pode realizar algo, a gente pode amar alguém, ou a gente pode assumir, com coragem o sofrimento, que é doloroso, claro. Eu confesso que essa leitura me fez refletir muito. Foi uma leitura atenta, uma leitura devagar, apreciando ali, parando, pensando na vida. O Viktor aqui, ele nos obrigou, ele me obrigou e eu acho que ele obriga todo leitor a se perguntar, para quê? Parar de se perguntar por quê e passar a se perguntar para quê. Eu percebi também o quanto muitas vezes a gente se distrai com metas superficiais, o quanto a gente deixa de pensar no sentido das coisas, e isso adoece. Viver sem propósito é uma das maiores causas de angústia da nossa atualidade, nesse mundo que a gente está vivendo, que tudo é descartável, tudo é rápido, o que permanece,
O que justifica a gente suportar a dor? O que dá significado para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, né, para a nossa vida, para a nossa existência? O autor aqui está lembrando, então, que até no sofrimento a gente pode sim encontrar valor, e isso não significa romantizar a dor de forma alguma, mas a gente ter consciência de que quando a gente não tem controle sobre aquilo que acontece com a gente, ainda assim a gente vai ter controle sobre como a gente escolhe reagir diante do que acontece com a gente. Então a frase que eu pedi para guardar lá no início do vídeo, né, que é uma frase muito clássica dele, né? Quem tem um porquê suporta qualquer como. E isso é muito real, né? Tudo que o Victor colocou, né, nesse livro e quis nos ensinar é muito profundo, e eu acho que todo mundo merece fazer essa leitura e fazer, né, essa reflexão. Se você é alguém, né, que busca pensar sobre o sentido da vida, né, que busca um sentido para a sua vida, eu recomendo, né, leia Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Se você já leu, coloca aí nos comentários o que você refletiu, né, o que você pensou durante a sua leitura. Agradeço você que assistiu até aqui, peço para dar um like, para poder se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo. Até lá!